Olá, pessoal, tudo bem? Espero que sim. Então, aí, chegando no nosso módulo 8, a gente continua vendo as ações existentes dentro do texto da Constituição. Uma ainda hoje a gente acaba chamando de remédio condicional, no módulo de hoje, que é a ação popular, mas outra está um pouquinho fora do contexto, porque ela não é bem um remédio constitucional, tanto que ela não está prevista no artigo 5º, que é a ação civil pública. Então, a gente tem duas ações, a ação popular e a ação civil pública, ambas da Constituição, mas uma mais voltada a ser chamada de ação ou remédio processual, e a outra simplesmente de ação civil pública. E ambas têm regulação infraconstitucional, certo? Eu estava explicando hoje de manhã no encontro síncrono, a gente não tem uma incursão tão grande no procedimento das ações, porque isso vocês vão ver ao longo do curso. Então, o que a gente vê na Constituição é a previsão constitucional, mostrando que elas existem no texto constitucional, mas cada uma tem a sua regulamentação própria, ou quando não tem, faz referência aos dispositivos infraconstitucionais e às leis infraconstitucionais que podem dar conta de determinada ação dessas. Então, a ação popular, na verdade, tem uma discussão se ela é bem uma ação constitucional ou ela é uma ação coletiva, certo? E se ela foi, ou ela é considerada uma ação coletiva por parte da doutrina, ela seria praticamente o embrião no direito brasileiro dos processos coletivos. Porque a lei da ação popular, que pede a Constituição de 88, a lei é de 1965. É a Lei 4.717 de 1965. Se vocês abrirem lá o artigo 1º dessa lei, vocês vão ver que qualquer cidadão será parte legítima para pleitear anulação ou declaração de nulidade de atos lesivos ao patrimônio da União, Distrito Federal, Estados e municípios, de entidades autárquicas, de sociedade de economia mista, de sociedades mútuas de seguro, etc, etc, etc. Então, o que a ação popular tem como objetivo? É regular o procedimento de anulação ou declaração de nulidades de atos que lesam o patrimônio público. E qualquer um de nós é legítimo para propor essa ação. Lembram, não sei se como a gente vê pessoas dizendo que as outras não fazem nada. Pois é. Aqui é um bom exemplo para a gente começar a refletir para nós mesmos, porque se a gente tem ciência de que um ato lesivo ao patrimônio público está sendo praticado por alguém, a gente tem ação popular para que a gente possa fazer com que esse patrimônio retorne, né, ao seu legítimo titular, que seria, o Estado, lato sensu, e, claro, com nós sendo beneficiados. Então, se vocês lerem lá depois a Lei 4717, vocês vão ver ali uma série de requisitos ali para procedimentalização dessa ação, mas o que mais nos interessa nesse momento é que ela é uma ação constitucional, com regulamentação infraconstitucional, e, ao mesmo tempo, ela nos apresenta, um cartão de acesso ao judiciário para que a gente possa questionar atos dos, agentes públicos em geral, e dos agentes privados, claro, com certeza, que lesam o patrimônio público dessa forma. Tá? Eu tenho agora um caso em Santa Catarina, que o meu cliente, claro, sou advogado, né? Mas estou falando indevidamente, né? Teve ajuizado contra ele 8 ações populares. De 12 anos atrás, quando ele foi gestor público numa prefeitura, no interior de Santa Catarina. Então vejam que, né, o gestor está sempre devendo fazer o seu trabalho, sabendo que, eventualmente, se equivocar, pode tomar uma ação popular pela sua ação ou omissão dentro do labor exercido. Tá?
Então, é bem complicado e é uma ação recorrente no poder judiciário. Tem críticas, né? Tem muita gente que usa para fins eleitorais. Isso a gente tem que, né, reforçar aqui. Tem gente que gosta de desgastar um candidato às vésperas de uma eleição. O que que faz? Começa a ajuizar ações populares contra ele para que ele, enfim, se desgaste, tá? E perca votos, tá? Então, mas isso é um desvio comportamental de quem ajuiza, tá? Isso não é uma coisa inerente à ideia dessa ação constitucional, que ela é tão bonita na ideia de resgate do patrimônio público. E nós temos, né, a Lei da Ação Civil Pública, que é a Lei 7.347 de 85. Como vocês verem, ela é um pouquinho antes da Constituição, mas ela é 20 anos depois da, da Lei da Ação Popular. Então, a gente tem aqui o quê? Uma ação de caráter coletivo, tá? Que tem como escopo, né, a disciplina da responsabilidade por danos causados ao meio ambiente, ao consumidor, a bens e a direitos de valor artístico, estético, histórico, turístico e demais. Então, a gente tem a Lei da Ação Civil Pública como um instrumento, tá, processual de coletivização de direitos. Então, a gente tem outras formas no Brasil de coletivamente discutir o direito, tem, mas a mais conhecida delas, eu vou dizer assim, a mais efetiva delas, tende a ser a ação civil pública. Eu agora participei recentemente da comissão do Instituto Brasileiro de Direito Processual para apresentar um projeto de lei ao Congresso para disciplinar a nova lei da ação civil pública. Por quê? Porque de 85 a 2023 muita coisa mudou. Então essa lei da ação civil pública tem pouquíssimos artigos, tá? Aqui estou vendo ela aqui aberta, aqui são 23 artigos e essa nova ideia que nós levamos ao Congresso, que hoje é um projeto de lei 1641/21, tem minha autoria lá. Ela Ela é uma lei bem mais completa, bem mais contemporânea, pegando esses casos de alta complexidade que existe hoje em dia. Então, a gente tem uma boa perspectiva dessa lei aqui, 7.347, que regula a lei da ação civil pública, ser, tomara, né, mudada logo ali na frente pela votação no Congresso. Aí vocês abrem lá, né, no artigo 5º, você tem as legitimadas, né? Por quê? Porque eu, Marco, ir no judiciário e pedir, salvo por ação popular. Naqueles casos da ação popular, eu não posso pedir danos coletivos porque um produto me fez mal, né? Um serviço foi mal prestado e causou dano a várias pessoas. Eu não posso entrar com uma ação de minha pessoa pedindo para que todo mundo, tá, seja beneficiado por uma ação que lesou o meio ambiente de uma empresa, por exemplo. Então, como eu não posso fazer isso sozinho, essa lei me dá os legitimados a fazer. Pessoas que vão lá no judiciário pedir por nós, certo? Então, vocês têm ali no artigo 5º, né, o Ministério Público, que é o papa da ação civil pública. O Ministério Público é o papa da ação civil pública, é ele que, né, figura aí nas mais potentes ações civis públicas do país. Mas a gente tem também depois, né, a Defensoria Pública, a União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios, a autarquia, a empresa pública, a fundação, a sociedade de economia mista, a associação pode ter uma associação, veja que não é particular, não é uma pessoa, mas é uma associação constituída há pelo menos um ano, nos termos da lei civil. Ainda tem outras características que devem seguir ali o inciso 5º do artigo 5º, alíneas A e B, ok? Tanto o Ministério Público é o grande protagonista da ação civil pública, que ele sempre vai ser autorizado a estar junto no processo como fiscus legis, né, fiscal da lei.
E se vocês olharem a ação civil pública lá na Constituição, ela não está no artigo 5º, mas ela está lá no artigo 129, quando diz que o Ministério Público pode ajuizar ação civil pública. É por isso que ela acaba sendo, então, uma ação constitucional. Tá bom, pessoal? Eram só algumas dicas aí para o módulo em questão e a gente vai se falando. Tchau, tchau.